Queremos agradecer muito aqui a presença de vocês. Em primeiro lugar, queremos aqui agradecer, e eu particularmente como gaúcho, as inúmeras manifestações que nós temos recebido de solidariedade, de apoio a essa difícil situação que o nosso Estado está vivendo nos últimos dias. Infelizmente, o número de óbitos não para de aumentar, o número de desaparecidos, os pontos de bloqueio em rodovias, cidades sem acesso à internet, sem acesso à energia elétrica, nós já sofrendo com problemas de desabastecimento. Tivemos ontem a presença do presidente Lula no Rio Grande do Sul e hoje temos um foco total do governo federal no sentido de três coisas que para nós são muito caras. A primeira delas é o trabalho de resgate. Muitas pessoas que ainda estão ilhadas, muitas pessoas desaparecidas. Em segundo lugar, o trabalho de restabelecimento. Quando a gente fala em restabelecimento, é restabelecer a trafegabilidade, a energia, a internet, o abastecimento de água, combustível, a garantia do trânsito de ambulâncias e uma série de outras situações que estão criando um cenário muito difícil, muito delicado no nosso Estado. E, em terceiro lugar, é o apoio humanitário às pessoas que estão desabrigadas, o apoio aos abrigos, o apoio às prefeituras, o apoio às iniciativas comunitárias. E essa questão é muito importante para nós, né? E foi exatamente essa sensibilidade do presidente Lula, esse compromisso do presidente Lula, que orientou todas as ações, todas as decisões, todas as movimentações do nosso governo nos últimos dias. A ministra Esther tem uma responsabilidade muito grande dentro do nosso governo. Esse concurso é um concurso inédito. E, a partir de agora, a nossa ministra vai expor aqui para vocês uma série de questões importantes sobre o concurso, juntamente com as demais instituições parceiras que estão aqui conosco. E depois a gente vai abrir aí a possibilidade de 2 ou 3 perguntas para que vocês possam também complementar, através dos questionamentos de vocês, eventualmente alguma dúvida sobre aquilo que a Esther for anunciar a partir de agora. Por isso, muito obrigado a todos e todas, muito obrigado pela solidariedade, muito obrigado pela compreensão, e vou de imediato agora passar a palavra para a ministra Esther. Obrigada, ministro Paulo. Queria cumprimentar todos os membros da imprensa aqui presentes. Vocês têm sido um importante parceiro da realização do concurso nacional unificado, têm acompanhado de perto todas as nossas decisões, acompanharam todo o processo que a gente fez desde de tomada de decisão de fazer o concurso, a elaboração do edital, a publicação. Vocês acompanharam todo esse processo e acho que acompanharam toda a nossa preocupação com garantir toda a segurança disso. Mas, de fato, como já foi falado aqui pelo ministro Paulo, a gente está diante de uma calamidade de proporções inéditas no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, como já foi dito pelo governador mais de uma vez, né? E como o ministro Paulo falou, acho que o nosso primeiro compromisso é justamente nos solidarizar com as vítimas dessa tragédia que está acontecendo, com as famílias que perderam seus parentes ou que estão com pessoas desaparecidas, e também dizer que as forças de segurança no Brasil hoje, que estão na região, estão muito focadas no resgate de vítimas e na garantia da segurança na região. Então, nesse sentido, a gente, desde o início, como vocês sabem, a nossa preocupação, a nossa ideia de realizar um concurso unificado foi garantir uma coisa básica para a gente, que era um princípio de democratização do acesso ao serviço público e inclusão de maior parte dos brasileiros nesse processo. Essa é o que foi a pontuação, é o que nos pautou desde o início em pensar em realizar um concurso dessa dimensão. Como vocês sabem, a gente faria o concurso em 228 cidades, envolvendo uma quantidade de pessoas enormes. A gente tinha toda uma... até ontem, nosso grande objetivo era garantir toda essa logística para a realização da prova.
São mais de 2 milhões de inscritos no concurso e mais de 200 mil pessoas que trabalhariam na aplicação de provas, fiscalizando, estando dentro das salas. Então, a gente tinha mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas envolvidas no processo de aplicação e fiscalização do concurso. A gente sabe que os candidatos estão preparados, estão estudando, estão se mobilizando para se deslocar para os locais de prova, né? Mesmo em alguns casos, a gente tentou fazer que o máximo das pessoas estivessem a 100 quilômetros da cidade. A gente sabe que mesmo assim na região norte do país isso não é viável. Então tem pessoas que estão se deslocando nesse momento, estão se preparando. Então a gente estava muito focado em garantir a realização da prova no domingo, com base em tudo que era o nosso cronograma principal. Mas eu acho que, como já foi descrito aqui pelo ministro Paulo, o cenário da região sul foi se agravando a cada hora, né? A gente só recebe relatos, a gente tem recebido relatos basicamente quase de 2 em 2 horas sobre a situação, e o que a gente percebeu é que realmente a gente está numa situação de um agravamento sem precedentes. Só na região sul a gente teria 100 mil pessoas envolvidas, entre 80 mil pessoas que realizariam a prova, candidatos e candidatas, e 20 mil pessoas em toda a logística no estado, né? Desde a segurança do transporte das provas, segurança nos locais de aplicação, né? E ontem a gente tinha um cenário que já era grave, de 154 municípios afetados, mas hoje aumentou para 235 pelo menos, né? A gente tinha 149 bloqueios em estradas que aumentaram para 185 hoje. E todo mundo está acompanhando o que aconteceu na cidade de Porto Alegre, né, com o agravamento das condições em Porto Alegre, incluindo o aeroporto, incluindo a rodoviária, o que praticamente impossibilita a locomoção na cidade, principalmente de pessoas de fora da cidade de Porto Alegre. A gente sabe que 96% das viagens de ônibus foram canceladas em Porto Alegre, o que realmente gera um agravamento muito grande da situação. Além disso, Santa Catarina também passou a ser afetada, né, na divisa com o Rio Grande do Sul. E a conclusão que a gente teve hoje é que seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul, né? Seja pelos locais de prova afetados, seja pela impossibilidade de segurança na realização das provas, seja pelo risco de vida das pessoas que estariam envolvidas nesse processo, né? Então, nesse sentido, a gente tinha, né, o nosso objetivo principal, como a gente falou desde o início, é democratizar o acesso, preservar as condições de participação de todos os candidatos em todo o país. Esse é o nosso princípio desde o início, que nos pautou desde o início. Então, desde ontem, final do dia, a gente convidou, né, a Defensoria Pública da União, que já estava se mobilizando para justamente ver o cenário de impacto sobre a população brasileira e sobre os candidatos que estavam envolvidos nesse processo. E aqui eu queria agradecer muito a parceria que houve nesse momento entre a Advocacia Geral da União, aqui representada pelo Dr. Marcelo Eugênio Almeida, que é o nosso Procurador-Geral da União. O ministro Messias não está em Brasília hoje, não está nem em Brasília nesse momento, ele estava hoje pela manhã, mas aqui está sendo muito bem representado pelo nosso Procurador-Geral. Queria agradecer ao Defensor Público da União, Leonardo Magalhães, e a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que esteve com a gente em todo esse processo de decisão que a gente está tomando hoje. A gente fez de forma coletiva uma análise, o Ministério da Gestão, junto com a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União e a Procuradoria-Geral do Estado, analisamos as condições de realização da prova nesse momento. A gente tem esse cenário, como eu falei de manhã, era de que era impossível realizar no Estado. O governador, desde sempre, nos pedia, nos alertou os riscos de realizar no Estado. E a gente ainda achava que poderíamos ter forças federais que pudessem garantir a aplicação, mas realmente, como eu disse, o agravamento da situação inviabilizou completamente. E a gente construiu um acordo justamente para preservar a integridade do concurso para todos os candidatos e toda essa sua concepção democrática desde o início. Foi um trabalho coletivo e a gente chegou à conclusão que a solução mais segura para todos os candidatos, claro que para quem está envolvido numa tragédia, não há dúvida quanto a isso, mas a gente queria reforçar que essa é a solução mais segura para todos os candidatos no Brasil inteiro. É muito importante isso, de fato, o adiamento da prova. Então, essa decisão que foi tomada, a gente vamos assinar um acordo que define isso com todas as razões por quais foi tomada essa decisão, muitas das quais eu já estou aqui adiantando para os senhores e senhoras.
E a nossa ideia é que, com o adiamento, a gente vai garantir aos 2.144.000 pessoas inscritas no concurso uma garantia de que todo mundo vai realizar a prova nas mesmas condições. Essa é o nosso ponto pacífico, era o nosso objetivo desde o início, que todo mundo tivesse as mesmas condições para a realização da prova e que a gente vai ter um concurso com resultado jurídico, com respaldo jurídico importante. Esse acordo, assinado aqui pela Procuradoria-Geral do Estado, pela Defensoria Pública da União e pela Advocacia-Geral da União, nos dá esse respaldo jurídico importante que a gente precisava para tomar essa decisão de adiamento. A gente sabe que todos nós, os candidatos que estamos preparando, que alguns podem já ter começado a se deslocar para as cidades onde iam fazer, e a própria organização do concurso, nós estávamos preparados para realizar a prova nesse domingo. Queria agradecer aqui o secretário José Celso, não sei se está aqui, a diretora Cida e o Alexandre Retamal, que foi o operador logístico de todo o concurso. Eu queria agradecer ao Gabriel Lima, que é da Fundação Assis Gran Rio, e não só eles. A gente teve o apoio da ABIN, estamos tendo apoio da ABIN, da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, de todo o Ministério da Justiça, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e de todas as áreas de segurança dos estados no Brasil inteiro. Das polícias militares, polícias civis, defesa civil. A gente sempre alertou que a defesa civil era um ponto central nesse processo, porque justamente poderiam acontecer eventos inesperados, mas infelizmente a gente nunca imaginou que teria nessa proporção, nesse ineditismo que foi o que aconteceu. Então, essa decisão de adiamento do concurso, ela justamente busca garantir a integridade dos participantes, inclusive a sua integridade física, nas regiões onde seria impossível o deslocamento, mas é uma integridade em todas as dimensões, preservando a vida das pessoas e também conferindo segurança jurídica ao concurso, que é algo essencial para todo mundo que está prestando o concurso. Então, mais uma vez, eu queria reforçar que essa decisão é para atender a todos os candidatos. Claro que motivada por uma calamidade, claro que muito solidarizada com a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, todas as vítimas e todas as pessoas que estão impactadas por isso, mas é uma decisão que preserva todos os candidatos e vai garantir segurança jurídica a todo o concurso. Não temos uma nova data. Eu quero deixar bem claro que a gente, nas próximas semanas, poderá divulgar uma nova data, mas, nesse momento, toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite, hoje, dar uma nova data com segurança. A gente imagina que em algumas semanas, ou até menos, a gente consiga já, para todos os candidatos, divulgar a nova data, assim que a gente consiga resolver todas as questões logísticas envolvidas na realização dessa prova. Como vocês já imaginam, já acompanham, é uma questão logística muito complexa que envolve praticamente o Brasil inteiro. Eu queria reforçar que essa decisão de adiamento, mais uma vez agradecendo aqui a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, a Procuradoria-Geral do Estado, a Assis Gran Rio, que nos apoiou, o ministro Paulo Pimenta e todos os ministros que participaram de discussões sobre essa decisão, que o adiamento ele reforça o compromisso do presidente Lula e do governo do presidente Lula com a construção de um país melhor, de um país mais inclusivo, com respeito ao próximo e a construção de uma burocracia com a cara do Brasil. Então, por isso, a gente não pode deixar ninguém de fora e temos que garantir condições idênticas a todos que estejam participando. Muito obrigada.